palavra, né? Quando aproveita aí, queridos irmãos, vai logo chamando, vai chamando os irmãos, vai compartilhando o link, né? Vai logo, nós temos o nosso tema hoje, pronto para viver, apto para morrer, né? Nós estamos estudando o livro de Filipenses. Como base, meus irmãos, nós estamos usando esse livro aqui, ó, Filipenses para você, do pastor Steve Lawson. É muito bom, nós estamos usando ele como base. Você pode adquirir aí nas lojas, nas livrarias cristãs que tem disponível para você comprar. Enquanto isso, vai compartilhando no Face, vai compartilhando aí com os grupos de WhatsApp. Convida todo mundo aí para a gente aprendermos juntos a palavra do Senhor. Amém? Prepara aí caneta, lápis, marcador, para nós estudarmos juntos agora, hoje, né, a palavra do Senhor. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia para lermos lá em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo de número... Vamos ler a partir do 20, do 20 ao 25. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo, a partir do versículo de número 20. Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado pelo meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E, quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Vamos orar, vamos falar com Deus? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Deus. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia que nos alcançou, Deus. Pai, te peço que nessa noite tu me capacite, ó Deus, né, que eu seja um mensageiro teu, Deus, para propagar as boas novas, para propagar a tua palavra, Deus. Que tu capacite também, ó Deus, os irmãos que estão nos assistindo, que estão nos vendo, né, os capacite também a entender tudo aquilo que for ensinado, Deus. Eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. O nosso tema hoje, né, é pronto para viver e apto para morrer. Mas antes de eu começar, eu quero fazer uma pergunta. Eu fiz nos grupos hoje da igreja, eu lancei a pergunta, e eu quero perguntar também para você que está aí em casa. E a pergunta é essa: o viver para mim é? O viver para mim é? Então eu gostaria assim que você aí, não necessariamente que você escreva aí no chat, mas que você responda pelo menos para si mesmo. E seja sincero, não de um modo, nem na condição que Paulo está falando, mas também nem no ideal que seria para a sua vida. Que você encarasse mesmo essa pergunta de frente e respondesse mesmo de acordo com a sua realidade mesmo, né? O viver para mim é... porque é exatamente a sua resposta, né, vai trazer uma outra resposta que nós vamos ver a seguir. Então estou colocando aqui, né, que é para você pensar, para você ficar, né, pensando mesmo em Deus, e em instantes eu vou retornar com essa pergunta quando nós formos mesmo abordar ela. Amém? Então vê aí, ó, o viver para mim é, e você responde aí.
Muito bem. Meus irmãos, ninguém está pronto para viver até que ele esteja pronto para morrer. Precisamos entender que o fim das coisas, de todas as coisas, é certo, né? E o fim precisa estar garantido para que o presente possa estar estável, possa estar em paz. Só quando entendemos que a morte vai nos levar à presença plena de Deus, é que podemos viver com fé destemida e viver mesmo a plenitude da alegria. A alegria é essa, meus irmãos, que é o tema mesmo central da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Então ele vem falando mesmo, essa é a estrutura da carta, né? Ele fala alegre-se, 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 e está falando de uma alegria plena que só podemos vivenciar e viver e experimentar em Cristo Jesus. Muito bem. Mas assim, meus irmãos, quando nós perguntamos, o apóstolo Paulo estava preso, mas eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos. Por que ele estava preso? O que levou ele a ser preso? Qual era o crime dele? O que ele fez para estar lá? Né? Então, e em que cidade ele estava preso? Porque cada cidade, ou em cada momento, cada cidade tinha a sua jurisdição. E qual era o tipo de mensagem? Qual era a mensagem que ele levava? Que isso causava muita alegria para os filhos de Deus, mas causava também muita afronta para os religiosos. Então vamos fazer aqui, meus irmãos, eu fiz uma linha enxuta, né, uma linha de tempo bem enxuta até chegar ao ponto onde o apóstolo Paulo foi preso. Então, meus irmãos, e eu faço uma recomendação para os irmãos, meus irmãos, que vocês tirem um tempo mesmo para estudar o livro de Filipenses, juntamente com Filipenses, estudar também o livro de Atos, porque eles estão correlacionados, né, numa questão de tempo. Então estude esses dois livros, pelo menos, né, para a gente entender melhor, né, tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui no de cara. Então em Atos 13:50, ele é expulso de Antioquia. Lá em Atos 14, 18, 19, em Listra, ele é muito perseguido e apedrejado, lançado para fora da cidade e foi dado como morto. Lá em Atos 16, versículo 23 e 24, lá na Macedônia, ele é escoteado e aprisionado. Lá em Atos 17, 14, lá em Tessalônica, ele é obrigado a fugir por causa da perseguição. Em Atos 19, 26, em Éfeso, incitaram, né? Ele foi incitado, né? Lá, com grandes tumultos, né, contra ele. Ele pregou contra a idolatria daquele lugar. Lá em Atos 21, do 27 ao 30, em Jerusalém, ele é preso, ele foi julgado por introduzir um grego ao templo, que na verdade ele foi acusado isso e sem provas que isso foi feito. Mas teve uma tensão lá nesse capítulo 21, né, que ele foi agarrado, expulso, espancado e o povo gritava: matem-no. Em Atos 23 e Atos 24, né, Paulo fica preso preventivamente em Cesareia por 2 anos. Em Atos 27, depois de preso, é enviado a Roma, sofre um naufrágio lá em Mileto. E nesse naufrágio ele vai para a ilha de Malta, e lá também ele é mordido por uma serpente, por uma cobra, por uma víbora, né? E alguns homens que moravam ali na região, a saber, né, de tudo aquilo que tinha acontecido com Paulo, eles chegaram mesmo a dizer: nossa, esse homem é muito amaldiçoado mesmo, porque olha só tudo que está acontecendo com ele. Eles eram conhecidos também como os bárbaros, né? Mas assim, meus irmãos, os motivos que levaram o apóstolo Paulo a estar preso, né, essa defesa e o seu conteúdo na mensagem. Olha o que diz lá em Atos 20, 26. O apóstolo Paulo fazendo aqui a sua defesa. Ele está dizendo bem assim, anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar por meio de suas obras que mudaram de rumo. Ou seja, aqueles que se arrependeram, né, do que? Dos seus pecados, eles devem voltar para Deus, eles devem retornar para Deus e viver uma vida de acordo com aquilo que eles se arrependeram, né? Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar. Então,
esse aqui é uma amostra, né, do conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo, né, e porque isso causava grande confusão. Lá em Atos 28, ele diz o seguinte: olha, portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. E eles estavam também irados com o apóstolo Paulo, porque ele foi comissionado a levar o evangelho aos gentios, né? Aos gregos, aos pagãos, aos bárbaros, que somos somos nós, né? Que é eu e você. Mas, meus irmãos, uma pergunta assim: o que é o evangelho mesmo? Né? O que continha, o que contemplava dentro dessa mensagem dele para causar tudo isso? Por que ele foi tão perseguido? E, meus irmãos, a gente precisa entender que o evangelho, que ele é a boa notícia, ele começa com uma má notícia, né? Porque o evangelho nos humilha, né? Nos dizendo que somos todos perdidos e condenados, que somos salvos somente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Somos totalmente incapazes, né, de nos salvar do inferno. Deus é soberano e criador de todas as coisas, portanto, ele criou suas leis e nós a quebramos. Ele mesmo criou o meio de nos salvar e de cumprir o seu propósito eterno. E é aqui que entra a cruz. Meus irmãos, eu fiz uma adaptação aqui nesse texto que eu acabei de citar para você, né, do pastor Wilson Porte Júnior e do Tim Keller, né? Eu fiz uma adaptação porque eu peguei as duas citações dele, joguei dentro do liquidificador, dei uma batida e sintetizei dessa forma aqui para os irmãos. Então a mensagem dele era a mensagem do evangelho. E curioso, meus irmãos, é pensar que eu penso que algumas igrejas hoje que pregam de Jesus, que pregam a doutrina de Paulo, eu penso que algumas igrejas, se tanto Jesus ou Paulo, o apóstolo Paulo, fossem vivos nos dias atuais, eu penso que essas determinadas igrejas não os convidariam para pregar em suas respectivas igrejas, por causa da mensagem que é pregada lá. É uma mensagem totalmente diferente do evangelho, ou o evangelho adulterado. E o apóstolo Paulo, nós estudamos isso em Gálatas, né, que o evangelho ele não pode ser alterado. Toda e qualquer variação dentro do evangelho, né, o apóstolo Paulo diz: olha, seja maldito, seja anátema, seja uma maldição. Ou seja, está totalmente destituído do favor divino, né, expulso do favor divino. Então era essa a mensagem. Então ele passou por toda essa linha do tempo, por todo esse sofrimento. Mas assim, o que nos sustenta, o que nós podemos evidenciar que efetivamente mesmo ele estava em Roma? Muito bem, lá em Filipos 1,13, ele fala, nós estudamos também, né? Ele fala lá que ele estava, que havia uma guarda pretoriana. Então a guarda pretoriana, né, era como se fossem os soldados de elite, né, do imperador. E lá em Filipenses 4, né, ele tá falando acerca dos crentes, né, do Palácio de César, que tinham contato ou que eram funcionários também do império. E a característica da prisão onde ele estava dentro de uma prisão domiciliar, porque dentro dessas perseguições tentaram açoitá-lo, mas ele não foi açoitado porque ele argumentou a sua cidadania romana. Então, dentro das leis romanas, né, ninguém pode ser preso ou ser açoitado ou ser condenado antes de ser julgado, e ele apelou pela sua cidadania romana para realizar e para fazer a sua defesa, né? E então tudo isso aponta para verdadeiramente que ele estava em Roma, né? Tanto o comitarista Steve Lawson, alguns outros pastores como Hernandes Dias Lopes, eles também confirmam, né, que verdadeiramente era Roma. E, meus irmãos, nesta mesma prisão, ele escreveu algumas outras cartas, né? Ele escreveu, além de Filipenses, ele escreveu a carta para Éfeso, para Colossenses e uma carta pessoal para Filemon. Então, meus irmãos, estamos diante de um homem que está face a face com a morte.
mas ele vive a missão inabalável de proclamar o Evangelho. Então, muito prazer, meus irmãos, estou apresentando para vocês aí o apóstolo Paulo, para quem ainda não conhece. Cara, fantástico. Amém, meus irmãos? Então, dentro dessa introdução, né, o apóstolo Paulo ele está de preso na casa, uma casa que alugaram, e havia uma guarda que o vigiava. E os crentes, né, eles visitavam essa casa para ele, né? Ele evangelizava os guardas, entrava a turno e saía a turno, ele evangelizava os guardas, e muitas pessoas o procuravam ali, né, e ele dava instruções e fazia orações, eles a atendiam ali, nesse local que ele estava, né, nessa casa, que isso também era um direito por ele ser cidadão romano, né? Mas muito bem, mas antes disso, meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, lá no versículo 19, só para a gente entender melhor, né, a pergunta que eu fiz no início. Então, para você que está chegando agora, deixa eu fazer ela mais uma vez, que ela é fundamental, irmão, é importante. Vai pensando aí, o viver para mim é. Pense, responda para você mesmo. Se você quiser responder aqui no chat, muito bom, ok. Depois a gente dá uma olhada e vê, né? Essa pergunta também eu lancei, né? Eu desafiei a igreja a responder. Algumas pessoas viram, outras pessoas não viram. Alguns responderam, outros não, mas é só para a gente medir, para fazer uma aplicação prática para o dia de hoje. Vamos lá, o versículo 19, meus irmãos, está escrito assim, ó: pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus, isso resultará em minha libertação. Essa palavra aqui, libertação, irmão, é um substantivo grego, né, soteria, né, que denota mesmo a salvação, não só a libertação de quebrar algemas, mas a salvação no grego. E o verbo sozo, né, que é salvar, o emprego do verbo, ele indica haver em vista uma salvação física, pessoal ou nacional. Então aqui, meus irmãos, Paulo não está pedindo uma oração para ser solto da prisão, ou que ele está solicitando que algum cristão, né, que tenha contato lá com o Império Romano, que apele para César algum outro recurso para que ele seja solto, né, para que ele saia da prisão. Ele não está pedindo as orações com essa motivação. A motivação dele ele pede as orações dos irmãos, né, para que eles fosse fortalecido na fé através das orações e com o auxílio do Espírito de Jesus. Muito bem. Lá no versículo 20, ele está falando o seguinte, ó: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Muito bem, meus irmãos. Então o apóstolo Paulo está apresentando aqui, né, a sua total confiança em Jesus Cristo. E esse termo, minha grande expectativa e esperança, ele está se referindo mesmo lá àquilo que está escrito lá em Romanos 8,19, né, que é a criação aguarda com grande e ardente expectativa, né, que os filhos de Deus se manifestem. Muito bem, meus irmãos, só ele está usando aqui esse mesmo termo que é usado lá em Romanos, mas é como se fosse assim, meus irmãos, é que o que ele está falando, né, que um dia a criação de Deus, que ela foi deformada por causa do pecado, Deus tem um plano de redenção, né, para tudo aquilo que ele criou, né, é um plano de regeneração. Então, tanto a natureza ou tudo aquilo que Deus criou, como os seus filhos, eles serão regenerados em Cristo. Então, essa é a expectativa dos filhos de Deus. Alguns estudiosos entendem da seguinte forma, né, que será o dia onde Deus mostrará todos os seus filhos para toda a criação. Vai ser o dia que Deus será latente, né? Acho que essa é a palavra, né? Para a criação, né? Ele vai mostrar, né, como numa vitrine, todos os seus filhos. Muito bem.
E esse outro termo que ele diz, quer que eu viva e quer que eu morra, ele está citando aqui, ele está fazendo uma citação literal, irmão, de Jó 13, 15, 16, aonde ele vai, o Jó está falando, né? Mesmo que ele ainda me mate, né? Ele ainda será a minha esperança. Então, tanto Jó como o Paulo aqui, eles estão falando acerca, não de uma libertação, eles estão falando acerca de uma salvação que ela será realizada após a morte. É por isso que ele diz, quer que eu viva, quer que eu morra, né? Ou seja, mesmo que me mate, né? Mesmo que Deus me mate, eu serei, ele é a minha esperança, eu vou encontrá-lo, eu vou vê-lo. Então é exatamente isso que o apóstolo Paulo. Então a confiança do apóstolo Paulo está totalmente, meus irmãos, em Cristo Jesus. E olha só, meus irmãos, ele faz uma combinação aqui. Ele pede a oração dos irmãos, para que através da oração ele seja fortalecido, tanto pela oração como o Espírito de Jesus. E ele faz uma citação de Jó. Provavelmente, é bem provável, que ele estivesse lá com um rolo, contemplando também o livro de Jó. E o apóstolo Paulo, ele era tão apaixonado, gente, pelas Escrituras, que ele, na sua última prisão, na sua segunda, aqui é a primeira, na sua última prisão, né, ele escrevendo a sua última carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, 3, ele fala, olha Timóteo, eu sei que Timóteo está indo visitar, ele está dizendo, olha Timóteo, traz a minha capa, traz os meus livros e principalmente, e sobretudo, traz os rolos, né, onde contemplavam, né, toda a lei, todo o Antigo Testamento. Meus irmãos, nós estamos diante de um apóstolo que ele está pedindo oração, e esse apóstolo tinha como prática também de meditar, né, meditar nas Escrituras, mesmo sendo ele apóstolo, né, um fiel interpretador do Antigo Testamento mesmo. Ele foi comissionado para fazer isso, ele foi chamado para fazer isso. Então, tudo isso para ele tinha um desejo, um anseio de alimentar a sua alma. Então, meus irmãos, aqui uma primeira recomendação: nós devemos conectar, né, os estudos da palavra, os estudos bíblicos com a nossa oração, e a nossa oração com nossos estudos bíblicos. É assim que as coisas funcionam de modo sadio. Existem algumas outras disciplinas espirituais também, mas que esse aqui não é o assunto, não é o nosso assunto para hoje. Muito bem? Então, meus irmãos, deixa eu perguntar mais uma vez para você, que nós vamos chegar a ela, né? O centro, vamos dizer assim, o centro, ou o foco de nossa aula, né? Que é o versículo 21, que está escrito assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Ou seja, morrer é um lucro muito maior do que viver. Né? Então, eu quero que você responda. Né? Eu acho que você já deve ter a resposta, espero que todos tenham a resposta. Não, mas assim, meus irmãos, o viver para mim é o quê? Tipo assim, qual é o motivo, ou a razão, ou a circunstância do seu viver? Para quem você vive, ou por que você vive, né? Para quem é que você vive todas as coisas, né? Você acorda de manhã, e nesse dia de manhã, assim, eu não sei como é que você define as suas prioridades do dia, mas assim, o que esse dia representa para você? Como vai ser vivido esse dia? Então é essa a pergunta: o viver para mim e você responda, porque dependendo da sua resposta, irmão, vai definir como será a sua morte, vai definir como será o fim de todas as coisas. Por isso que eu disse desde o início que essa pergunta é crucial e importante, porque a maneira que eu respondo o que é o viver para mim vai definir também o que é o morrer para mim. E é o que nós vamos estudar agora, tá bom? Responde essa pergunta aí. Então, para Paulo, morrer era lucro, porque o seu viver era Cristo. A morte seria potencializar o acesso por quem ele já vivia, né? O motivo, a razão e a circunstância na morte. Paulo iria receber mais daquilo, ou de quem, ou para quem ele vivia. E assim, meus irmãos, para o quem ou para quem, ou pelo o que,
nós vivemos, né? Qual é a razão da nossa existência, né? E isso vai definir a razão pela qual nós vamos morrer. Então o apóstolo Paulo, ele é claro, ele é categórico, ele está assim com uma fé inabalável e mesmo preso com uma grande alegria em responder esse ponto, em passar essa informação. Vamos lá. Para Paulo, meus irmãos, o viver é Cristo e o morrer para ele era lucro, ou seja, era uma coisa muito melhor do que a própria vida. Então ele fala, olha, o viver para mim é Cristo e o morrer será lucro. Então a maneira como eu defino o meu viver será o fim das coisas, será a maneira como, ou a razão pela qual eu vou morrer. Se o seu viver for Cristo, morrer para você é lucro, né? É lucro, é como se fosse receber um pouco mais de Cristo na morte. Mas meus irmãos, se o viver para você for o dinheiro, o morrer para você será a falência. Se o viver para você for o prazer, o morrer para você será o desgosto. Se o viver para você for ter poder, ter fama, o morrer para você será um fracasso. Se o viver para você for a família, o morrer será solidão. Se o viver para você é a beleza, o morrer será apodrecer. Se o viver para você é reputação, o morrer será esquecimento. Se o viver para você são os seus sonhos, o morrer para você será frustração. E se você não sabe ainda, meu irmão, o motivo pelo qual você vive, então a razão pela qual você morre, né, ela já está definida. Então temos um problema de identidade aí, né, tem um problema. Então isso, assim, esse versículo é porque, né, em algumas situações, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, ele é muito famoso, ele é muito lindo, né? Ele está em capas de caderno, ele está, sei lá, em quadros na nossa casa. Nós colocamos esse versículo, ele é um versículo muito famoso, mas assim, mas ao mesmo tempo ele nos confronta, porque o apóstolo Paulo está falando, olha, o viver para mim, ou seja, só existe vida plena para mim se for viver para Cristo, e eu vivendo para Cristo, morrer para mim é lucro. E meus irmãos, e no grego, no original grego não tem esse verbo viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Ele foi adicionado para que houvesse um melhor entendimento, mas nos originais ele não contempla isso. E a retirada mesmo desse verbo, né, isso estreita mais a relação, né, do que Paulo está falando, desse relacionamento íntimo e pessoal com Cristo, que definia toda a razão do seu viver. Ou seja, o propósito da existência do apóstolo Paulo é que tanto na vida dele como na morte dele, Cristo fosse glorificado. E nós precisamos ter esse entendimento, meu. Você que é um filho de Deus, o viver para você deve e tem que ser Cristo Jesus somente. E essas outras coisas serão acrescentadas, meus irmãos. Mas, meus irmãos, uma pergunta que é bem intrigante para a gente. Sabe por que nós não vivemos essa alegria plena, essa alegria absoluta que Paulo vivia e ele estava falando? Porque assim, né, os filipenses, eles estavam preocupados com Paulo, porque eles não sabiam. Paulo ainda não tinha sido julgado, eles não sabia se Paulo iria morrer, se Paulo iria viver, qual seria, né, o próximo capítulo dessa história. Mas Paulo está falando, meus irmãos, alegrem-se, ele vai falar lá no capítulo 4:4, alegre-se, ele vai dizer, novamente eu direi, alegre-se.
Então ele está a todo tempo motivando os irmãos lá em Filipos a se alegrar no Senhor, mesmo em momentos difíceis. Ou seja, não são os momentos ou as circunstâncias que definiam a alegria do apóstolo Paulo, era algo interior, era algo que estava dentro de suas entranhas, e ele vivia dessa forma. Então, meus irmãos, às vezes nós não vivemos essa alegria plena e absoluta que Paulo vivia, porque nós vivemos para coisas que nos podem ser tiradas em vida, e certamente se são tiradas em vida, serão tiradas na nossa morte, porque no dia que morremos nós não levaremos nada disso aqui. E se morrermos com Cristo, é garantido o lucro, porque nós teremos um encontro verdadeiro com Ele, experimentaremos a alegria e a presença plena, total de Cristo Jesus. E isso, gente, isso, meus irmãos, faz com que nós vivamos extremamente com medo, e não somos capazes de viver uma alegria plena em Cristo. Então, se eu vivo para coisas, ao invés de viver para Cristo, isso vai acarretar grande perda, isso vai acarretar grande dano. Amém, meus irmãos? Deixa eu tomar uma água aqui. Tudo ok aí, pessoal? Estou falando com o pessoal aqui, o pessoal de suporte. Tá o Rian, tá o pastor Luiz Timóteo, transmitindo para vocês aí com a mais alta definição, né? Meus irmãos, e olha só, não há evangelho e nem disposição para sermos discípulos de Jesus se não negarmos a nós mesmos, O apóstolo Paulo registrou isso em sua carta aos Gálatas 2:20, algo que é muito lindo, e nós estudamos também. Está escrito assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, ou eu vivo a vida de Cristo em mim, ou eu vivo a minha própria vida. Os dois não dá. E se eu vivo em Cristo, eu tenho que viver de acordo como Cristo viveu. Meus irmãos, a salvação, ela é um presente de Deus para a nossa vida. Ela não é uma conquista, né? A salvação, ela não é conquistada, é um presente por Deus. Ela é dada pela graça, mediante a fé, e nada disso vem de nós, é um dom de Deus. Ou seja, nós fomos presenteados por Deus por essa salvação, e nós não a conquistamos. Foi Cristo lá na cruz, a obra de Cristo na cruz, que a conquistou para nós. Então ela é um presente para nossas vidas e não uma conquista. Mas também a Bíblia, ela aponta acerca da conversão, ou seja, a salvação é um presente, mas a conversão é um compromisso que eu assumo com Cristo que me salvou. A partir de agora eu vou viver para Ele. Então, meus irmãos, ou eu vivo a minha vida, ou eu sigo o meu desejo, meus planos, os meus sonhos, as minhas metas, as minhas diretrizes, ou aquilo que eu tracei para a minha vida, ou eu vivo a vida de Cristo em mim, né? Os dois não dá, né? E para ser um discípulo de Jesus, nós precisamos ser discípulo de Jesus, mas segundo os padrões de Jesus. E os padrões de Jesus são para seus discípulos: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Esse é o padrão de Cristo para seus discípulos e para seus filhos. Muito bem, vamos para o versículo de número 22. Amém, meus irmãos? Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho nas perguntas dos irmãos, que de repente eu posso interagir com vocês. Está tendo um probleminha aí, meus irmãos, com a internet. Tá dando uma oscilada, tá dando uma variação, cai, volta, mas é igual a vida do crente, é assim, cai, levanta, né? A gente arruma pretexto para pregar em tudo e qualquer coisa, né? Oi? Isso, mas no fim de tudo, meus irmãos, vai ter um preparativo, vai ter talvez uma edição, e a gente vai subir, né, a aula inteira para o YouTube. Então, se caiu, fique tranquilo, fique em paz. Fique na paz de Jesus. Meus irmãos, vamos acompanhar aí o versículo de número 22. Está escrito assim, mas se continuar vivo,
posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Meus irmãos, essa indecisão, ela não é um traço característico de Paulo, né? Porque ele era um homem mesmo resoluto. E o que significa dizer que ele era um homem resoluto? Ele sabia quem ele era, ele sabia onde ele estava, ele sabia que o motivo pelo qual, ou a razão, ele entendia os porquês de onde ele estava, sabia o que ele estava fazendo, sabia o seu chamado, sabia o seu propósito, sabia a sua missão e sabia para onde ele estava indo. Conhecia, então ele mesmo fala, né, nas suas cartas, né? Eu sei, né, em quem tenho crido. Então o apóstolo Paulo ele não cria em coisas, mas ele cria em quem. E esse quem era quem? E esse quem era quem? Era Cristo. Vamos aí agora para o versículo de número 23, Filipenses 1, 23. Está escrito assim: estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Essa palavra desejo, no grego, que é eptomia, né, ela indica uma forte inclinação ou anseio intenso. Ou seja, uma paixão ardente que queima em meu coração. Esse desejo. E a segunda palavra, quero partir. Essa palavra, meus irmãos, a partir do grego, que é analu, né? É uma palavra forte, né? Que ela é usada para soltar as amarras de coisa. Ou seja, é igual quando esse partir dele é igual como um barco, né, que está no cais, e o marinheiro vai lá e desata aquelas cordas do cais, ou aonde ela está presa, desata para que aquele barco, né, siga a sua viagem. Então é desatar mesmo as cordas. Também ela tem uma aplicação militar, né, que ela fala também o partir, né, sobre aqueles soldados que estavam, né, em acampamentos, eles iam partir para outro lugar. Ou seja, o coração de Paulo está ansiando, né, pelo céu, né, e por estar na presença plena de Jesus Cristo. Vamos para o versículo de número 24. Acompanhe aí. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Então o conflito interno de Paulo é assim, ó: eu tenho aquilo para minha vida, aquilo que é muito melhor e aquilo que é o mais necessário, né? No versículo 23, o que é muito melhor para mim? Partir e estar com Cristo. Mas o que é necessário é que eu esteja com vocês e proclame o Evangelho para vocês, né? É mais importante que eu continue a viver por causa de vocês, filipenses. Ou seja, isso também, e eu tenho uma pergunta para fazer para você: qual é o nosso dilema hoje? A nossa em Cristo é uma autossatisfação ou uma autonegação? Nós vivemos uma vida de modo que eu faço exatamente tudo o que é melhor para mim, ou eu vivo uma vida de acordo com, ou eu penso, né, aquilo que seria necessário. Porque se eu penso em mim mesmo, se eu penso somente em mim mesmo, nós temos um problema aqui, né? E é um problema de ego, né? Eu estou focando na minha autossatisfação, né? E nós fomos chamados para servir uns aos outros, somos irmãos uns aos outros. Então, olha de que o apóstolo Paulo está abrindo mão. Ele está abrindo mão, ele está tardando, ele está adiando, né, o seu encontro com Cristo ressurreto para servir por mais um pouco de tempo os seus irmãos em Filipos. Olha só, ele está abrindo momentaneamente, né, ele está adiando a sua entrada na eternidade, que seria muito melhor, para estar mais um pouco aqui em vida. Mas era com qual propósito? Era servir os irmãos. E podemos fazer uma aplicação para nós mesmos.
A nossa vida, meus irmãos, nós vivemos para uma autossatisfação nossa, ou nós vivemos a nossa vida de autonegação, ou seja, negarmos a nós mesmos de modo a servir o meu irmão, né? Isso é uma pergunta, fica a pergunta e você responda, né? Responda para si mesmo e converse com Deus sobre isso, né? O versículo de número 25: ciente disso, estou certo do que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ela traz. A verdadeira alegria está em conhecer e vivenciar o conjunto de verdades registradas, meus irmãos, nas Escrituras. Para crescer na vida cristã, é preciso internalizar a palavra de Deus. O crescimento nas Escrituras e em santificação estão inseparadamente ligados, eles estão intrinsecamente juntos. Foi aquilo que João escreveu lá em João 17, né? Que está falando, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, a nossa vida espiritual é tanto mais forte quanto maior for o nosso desejo pelas Escrituras. Amém, meus irmãos? Nós vamos fazer uma aplicação prática ali na frente. Vou adiantando logo para você, nós teremos uma auditoria daqui a alguns minutos. Então se prepare. Normalmente, dentro de uma auditoria, né? uma questão de trabalho, eu tenho um pouco de experiência, né, com essa parte. Então, meus irmãos, então se prepare o coração, daqui a alguns minutos nós seremos auditados, amém? Versículo de número 26, o último versículo, está escrito assim, e quando eu voltar, meus irmãos, aqui só uma aplicação, que Lucas, no capítulo 28, ao trazer a narrativa de Lucas, sabemos que Lucas ele era médico e ele era meticuloso em tudo aquilo que ele fazia e nos registros que ele deixou. Mas essa questão porque o apóstolo Paulo aqui ele está na primeira prisão, ele foi solto e não está claro o motivo pelo qual ele foi solto, mas acredita-se que expirou o prazo de ele ser julgado, porque ele iria ser julgado por César, né? Pelo imperador César, e nessa primeira prisão ele não foi. Então os estudiosos eles acreditam que o que houve foi isso, né? Expirou o tempo, né, de que Paulo fosse julgado e por isso ele foi liberado. Então ele escreveu, e quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Jesus, pelo que ele tem feito por meu intermédio. Paulo ele não quer ser solto para não ter que enfrentar dificuldades em Roma. Ele está disposto a viver para que os incrédulos possam conhecer a Cristo, né? E os crentes se aproximem mais de Cristo. Meus irmãos, eu tenho uma pergunta para fazer para você, entre outras mais. Eu vou dar até uma aceleradinha aqui. Você tem um desejo, meus irmãos, você tem um desejo no seu coração, igual o apóstolo Paulo, de anunciar o Evangelho, de falar do Evangelho, das boas novas, da salvação para as pessoas do seu convívio? Meus irmãos, para você fazer isso, você não precisa ser pastor, você não precisa ser líder, você não precisa ser diácono, você não precisa de cargo algum para fazer isso. E nós como cristãos, como filho de Deus, nós devemos fazer isso. Então Paulo ansiava, né? Ele falou, olha, se eu for para a glória, se eu tiver o meu encontro com Cristo, isso será muito melhor para mim, mas é necessário que eu fique com vocês, é importante que eu fique com vocês um pouco mais de tempo, porque ele queria proclamar o evangelho do reino, proclamar as boas novas da salvação. Para quem? Para o gentil, para os incrédulos, para que essas pessoas também fossem alcançadas, né, pela pregação do evangelho. E meus irmãos, e dentro dessa pergunta fica assim, você tem esse desejo, você tem esse anseio de proclamar o evangelho do reino? Você faz isso, né, proclamar o evangelho, prega o evangelho do reino, fala do evangelho do reino para as tuas pessoas do teu convívio?
do teu trabalho, da tua vizinhança, nos lugares para onde você vai, na sua faculdade, na sua escola. Porque assim, meu irmão, se você não tem um anseio, né, pela eternidade, se você não tem esse desejo pelo Evangelho e pela eternidade, é bem provável que você não esteja indo para lá. É bem provável que você não esteja a caminho da eternidade. É por isso que você não fala isso para ninguém. É intrigante essas palavras, mas é uma verdade crua e real, e precisa ser dita. Então, se eu não anuncio o Evangelho para ninguém, se eu não falo das boas novas da salvação para ninguém, se eu não falo da eternidade, se eu não anseio pela eternidade, é porque eu não estou, de fato, eu não estou indo para lá. Eu não falo eu não falo isso com palavras, mas às vezes as nossas atitudes demonstram que essas coisas são dessa forma. Amém? E vamos começar agora, meus irmãos. Vamos começar agora a nossa auditoria. Vamos começar a nossa auditoria. Meus irmãos, eu gostaria que você respondesse, temos alguns minutos, de forma prática, entendeu? De forma objetiva, né? Dentro das auditorias, né, procura-se mesmo sempre evidências objetivas, né? Esse é um termo técnico dado para entre outros, né, para a auditoria. Então, eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que você respondesse de forma prática, né? De forma direta, de forma objetiva. Não, talvez seria melhor. Não, é o que é mesmo, né? A realidade da sua vida. Então, vamos começar a auditoria. E a primeira pergunta é: a oração é importante? É importante? É verdade que todos os filhos de Deus vão dizer: sim, pastor, é importante. Ok, muito bem. E qual é a importância da oração? Respondemos: a oração é importante. Qual é a importância dela? Você consegue responder? Qual é a importância da oração? O que isso gera? Poderíamos falar muitas outras coisas acerca da oração, mas é um meio pelo qual nós desenvolvemos, né, o nosso relacionamento com Deus, né, com Cristo das Escrituras. E tem várias outras definições, mas assim, qual é a oração? É importante? Responde. Qual é a importância? Responde. Olha, inclusive você pode até anotar as perguntas, né, e responder, né, no momento oportuno, caso você não consiga responder hoje, ou você for ver em algum outro momento. Ok, já que a oração é importante e você sabe já qual é a importância, e vamos, tá bom. Você ora de modo frequente, contínuo, regular? É uma rotina, é uma prática de vida na sua vida a oração? Só você pode responder. Muito bem, vou para outra pergunta. Você estudar a palavra de Deus é importante? É importante estudar a Bíblia? Aí você responde: qual é a importância de estudar a Bíblia? O que gera em mim? O que muda em mim estudar a Bíblia? Qual é a importância de estudar as Escrituras? E isso você vai responder. E uma outra pergunta: você estuda a Bíblia, estuda a palavra de Deus de modo frequente, de modo contínuo, de modo regular? É uma prática da sua vida? É rotina da sua vida, da nossa vida, estudar a palavra de Deus? Então, meus irmãos, você responda aí. Porque assim, meus irmãos, agora vem uma aplicação dentro de tudo isso aí que você deve estar respondendo. Nós, na verdade, assim, não dizemos de modo direto que essas coisas não são importantes. Nós não dizemos, né, de modo direto, mas a prática de vida, a nossa prática de vida, ela revela naquilo que verdadeiramente cremos.
Nós não dizemos que orar não é importante, que não ler a Bíblia não é importante. Nós não falamos isso. Se perguntar para qualquer cristão, para qualquer filho de Deus, ele vai dizer, não, é importante orar, é importante ler a Bíblia, é importante estudar a Bíblia. Mas aí surge a pergunta, você a pratica? Esses dois pontos, a oração e o estudo das Escrituras, é uma prática contínua da sua vida? Porque assim, meus irmãos, nós praticamos aquilo que decidimos crer. O nosso comportamento revelam naquilo que de fato cremos. Ou seja, se não demonstramos de modo prático na nossa vida a oração e o estudo da palavra, é porque definitivamente não cremos e não é importante para nós. Então, tipo assim, quando alguém chega assim, meus irmãos, e diz assim, um cristão, ele está com dificuldade, ele diz assim, olha, eu não consigo largar a prática do pecado, sendo que Cristo morreu na cruz por ele, para libertar ele do domínio, do reino do pecado sobre a vida dele. Então, essa afirmativa dele primeira, essa não existe. Então, por que ele fala isso? Ele fala isso porque definitivamente ele crê que Cristo não é capaz de libertá-lo, que a graça de Deus não é suficiente na vida dele. Então nós não falamos de modo direto essas coisas, nós não falamos que não é importante, nós não assim, menosprezamos tanto a oração como o estudo das Escrituras. Nós não dizemos que isso não é importante, mas como às vezes não é prática de fé, não é uma prática cristã nossa, não é uma prática de vida nossa, porque na prática mesmo nós não fazemos porque não é importante e porque nós não cremos. E isso é sério, irmão, é grave. Então, quando a Bíblia nos convida a ter um relacionamento com Cristo, Deus não está nos convidando, meus irmãos, a obter informações acerca da Bíblia. É um relacionamento íntimo e pessoal com o Cristo das Escrituras. Olha só o que diz em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, eu não posso guardar aquilo que eu não conheço. E eu não posso amar Jesus se eu não amo a sua palavra. Elas estão intrinsecamente ligadas, essas coisas. Tanto é que a Bíblia fala que Jesus é a palavra encarnada, é o verbo encarnado. João 1,1 está escrito dessa forma. E ele vai continuar o versículo: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, irmãos, se nós dizemos que amamos a Cristo e não amamos a sua palavra, isso, amar a sua palavra de modo prático, é porque na verdade nós não amamos a Jesus. Então a auditoria, meus irmãos, o foco da auditoria não é revelar o que está de errado. O foco da auditoria, o termo técnico, para o foco de auditorias, principalmente da qualidade, o foco é ver se tudo aquilo que foi definido está em conformidade com as Escrituras. Amém, meus irmãos? Deixa eu fazer aqui agora algumas perguntas para a gente encaminhar para o final. E um segundo ponto aqui, meus irmãos, é uma pergunta: quais são as coisas boas que temos colocado no lugar de Jesus? É uma pergunta. O que é aquilo que é bom? Estou falando daquilo que é pecado. Estou falando o que é aquilo que é bom, que nós sabemos que é bom, mas que temos colocado no lugar de Jesus. O que é aquilo que é bom, que nós temos substituído por Cristo? O que é aquilo que tem tomado a prioridade de Cristo na nossa vida? Que coisa boa é essa? Quais são, meus irmãos, os ladrões da nossa alegria? Tá tudo bem aí, pastor? Meu Deus, meus irmãos, quais são os ladrões da nossa alegria? E tem uma resposta: é que às vezes, meus irmãos, nós transformamos coisas boas que Deus nos deu em ídolos. E quando surge uma ameaça de nós perdermos essas coisas boas que Deus nos deu, isso nos causa medo. Isso revela mesmo de fato onde está o nosso coração.
né? E uma quarta pergunta, irmão, e você responda as perguntas sinceramente para você. E o que nos motiva, meus irmãos, à vida eterna? Será que são as mansões celestiais? Será que são as ruas de ouro? Ou o nosso coração mesmo, ele arde em expectativa, não pelo que tem lá no céu, mas quem estará lá? Uma vez alguém me interrogou e disse assim: olha, vocês cristãos, vocês são uns caras muito estranhos, vocês vão para um lugar que vocês nem entendem direito, né? O que tem lá nesse lugar para onde vocês dizem que vão, que é o céu. Meu irmão, deixa eu explicar uma coisa. Para mim, o que importa não é o que tem lá no céu, não são as mansões celestiais, não são as ruas de ouro. Para mim, o que importa é quem está lá, e quem vai estar lá é Cristo Jesus, aquele que me comprou, que me salvou, que me criou, é o Deus Criador soberano sobre todas as coisas. E nessa eternidade nós seremos regenerados, nós teremos o corpo glorificado, ou seja, a nossa vida será totalmente isentas de pecado, e nós veremos o nosso Cristo do jeito que Ele é, e teremos o corpo glorificado igual ao dele, semelhante ao dele. Então, o que atrai não é o que tem lá no céu. A nossa motivação, nossos olhos não é por aquilo que tem lá no céu, é por quem está lá. E nós vamos estar lá, nós temos o nosso futuro reservado em Cristo, e viveremos eternamente na sua presença plena, total. E a quinta pergunta: qual é a nossa atitude, meus irmãos? Agora essa pergunta é bem chocante. Qual é a nossa atitude diante da morte? Você tem medo? E nesse tempo de pandemia, né, do coronavírus, acho que essa pergunta de alguma forma já deve ter chegado até você. Qual é a nossa atitude diante da morte? Porque Paulo estava face a face com a morte, né? E meio que ele usou aquela frase do Simba, né? Lá no filme do Rei Leão, né? Ele diz: eu rio da cara do perigo, eu rio da morte, né? Então, assim, você tem medo? Cara, tu tem medo de morrer? Sério mesmo? Você consegue responder para você mesmo? Hoje você tem medo de morrer? A morte é lucro? Se você morrer hoje, a morte para você é lucro ou é perda? São perguntas às vezes simples, mas a resposta às vezes é complicada. Eu não creio, eu não sinto a resposta ser complicada. Eu não percebo assim, dessa forma. Sinceramente, como cristão, como filho de Deus, eu não percebo complicado. E meus irmãos, alguns dias atrás, um testemunho pessoal, alguns dias atrás, né, eu tive uns picos muito altos mesmo, de pressão alta, a pressão foi a 1000, né, senti algumas dores de cabeça, mas na sua grande maioria, a pressão alta em mim, já estou tratando, graças a Deus, né, mas ela é assintomática, eu não consigo, não tem sintomas, mas ficou muito alta, 22/14, que é absurdo, já está na iminência mesmo de uma complicação mesmo, de um infarto. E eu me vi mesmo, irmãos, diante mesmo que, cara, será que eu vou morrer mesmo? Né? Eu até brinquei, né, que eu estava com uma mão no soro e a outra na vela, né, diante da situação. E eu comecei a meditar em Deus, eu comecei a meditar em Cristo. E eu lembro, meus irmãos, sinceramente eu lembro que eu fiz uma oração. Eu me acheguei até o Pai, eu me cheguei até Cristo. Eu fiz uma reflexão na minha vida e a resposta que eu dei para Deus foi o seguinte: Deus, se for para morrer, eu estou pronto. Mas se for para viver, eu estou pronto também. E eu não sei se é ousado ter que falar isso, mas foi uma oração que eu fiz para o Pai. Porque eu sei que o meu futuro está garantido em Cristo Jesus. Então eu não posso temer a morte. A morte nada pode me fazer. E meus irmãos, e Jesus Cristo é o único por quem a vida vale a pena ser vivida. Ele é o único. Todos os dias, meus irmãos, assuma o propósito de viver plenamente para Ele. Assuma um propósito de acordar os seus dias e viver para glorificá-lo, para glorificar o nome dEle. Só então
a morte será a cerimônia, né? A morte será a promoção, a gloriosa e jubilosa presença eterna do Pai. Amém, meus irmãos? E nós vamos encaminhar mesmo para o final, nós vamos encerrar. E eu quero fazer uma ilustração. Isso aqui, né, eu vi o pastor Felipe Miel fazendo e eu achei muito legal. A rainha Elizabeth I, mãe da Elizabeth II, que ainda está viva, rainha da Inglaterra, no seu leito de morte, ela disse: "Ó meu Deus, acabou, é o fim, é o fim." Triste, né? Ela se expressou dessa forma nas suas últimas palavras de vida. E tem um paralelo com um médico cirurgião. Ele era presbítero na sua igreja. Ele foi realizar uma cirurgia no coração e dentro do processo, né, dentro do andamento dessa cirurgia, a junta médica definiu que não seria possível realizar essa cirurgia no coração desse médico cirurgião que era presbítero, que era médico também, né? Então eles avaliaram o coração dele e viu que não era possível realizar, acho que é stenter ou steffer, né? É um termo técnico, não sei muito bem, mas era um tipo de cirurgia no coração e não seria possível realizar essa cirurgia. E a junta médica foi comunicar a família. E ele olhou, né, ele percebeu, ele viu todo aquele ambiente de tristeza, e ele reuniu, meus irmãos, todas as suas forças, né, para pedir, para sinalizar que ele queria um papel e uma caneta. E o que ele escreveu, né, nas suas últimas forças, nos seus últimos momentos ali, no seu último fôlego de vida, ele escreveu o que está escrito lá em Filipenses 1:21. "Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro." E ele vai falar o seguinte: nada mudou, nada mudou. O viver era Cristo e morrer agora será mais Cristo ainda. Gente, que lindo, que lindo. Ele tinha uma certeza a gente se emociona, perdão. Que é uma certeza, gente, isso é uma convicção, isso é uma garantia. O melhor dia de nossas vidas, eu sei que às vezes pode ser o nascimento dos nossos filhos, o nosso casamento, nós experimentamos algumas alegrias aqui, mas o melhor dia de nossas vidas, o dia mais alegre de nossas vidas será o último. Esse será o melhor dia de nossas vidas. A morte nada pode nos causar. O máximo que a morte pode fazer será nos entregar a Cristo para vivermos eternamente com Ele. É o máximo que a morte pode fazer. E glória a Deus por isso, meus irmãos. Meus irmãos, eu espero que você tenha sido muito abençoado por esse ensinamento, né? E fica aqui, eu quero fazer a pergunta do início, né? E fica a pergunta, você consegue responder agora depois do ensino? O viver para mim, o viver para você você consegue responder com propriedade agora? Não, pastor. O viver para mim é Cristo. Então, meu irmão, se o viver para você é Cristo, se para mim é Cristo, que nós vivamos como Cristo viveu. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? Que nós possamos verdadeiramente viver, né? Que toda a nossa expectativa de Cristo seja para viver para a glória dele, né? Que não há motivo nenhum maior, né? Não há uma razão maior se não viver para Cristo, né? E por quem a vida só pode ser vivida se for para Ele, né, meus irmãos? Então, glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, né? Nós temos aí nós temos aí, meus irmãos, embaixo, né? Acho que em algum momento passou aí, né? Os irmãos colocaram, né? Os nossos técnicos, né, de transmissão. O negócio está profissional aqui, meus irmãos. E nós colocaram, tem a nossa conta aí do banco, tem as nossas agências, você pode estar ofertando, né? Você pode estar devolvendo o seu dízimo. Se você tiver dificuldade, tem um telefone também para fazer isso, né? Tem um telefone aí no vídeo também, você pode estar em contato, né? Que às quintas-feiras e aos domingos
tanto pela manhã como à noite, nós estaremos aqui. Domingo, né, das 10 até as 11h30 e aos domingos a partir das 18h30. Meus irmãos, sintam-se todos abençoados e sempre te dar aqui uma palavra de oferta. Eu quero falar aqui sobre generosidade, irmão. Generosidade, meus irmãos, ela é algo que está internalizado na vida de quem é generoso. Ele não precisa ter muito para ser generoso. Ele, quando está dentro dele, está a generosidade, que é uma faceta do caráter de Cristo. Quando ele tem dentro disso a generosidade, é algo comum. Mesmo ele tendo pouco, ou mesmo ele não tendo nada, ele vai agir com generosidade. Ilusão é pensar que eu não tenho nada, que eu não tenho pouco, e no dia que eu tiver, eu me tornarei generoso. Isso não vai acontecer. É ilusão pensar dessa forma, porque generoso é algo que faz parte do nosso ser. Ou eu sou ou eu não sou. Eu não preciso ter para ser generoso. Então, e isso é um derramado do Espírito no seu coração, né? Então, que você haja, né, com generosidade, assim como essa igreja de Filipos, ela agiu com Paulo, né? Eles fizeram ações, eles fizeram movimentações para arrecadar fundos, né, para pagar o aluguel na casa onde Paulo estava hospedado, e a partir dali ele escreveu algumas cartas. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Nosso vídeo vai ficar aí gravado, né? Se teve alguma oscilação de internet aí, ele vai ser corrigido, vai ser editado e repostado novamente para você acompanhar esse estudo. Então não perca, né? Na próxima quinta-feira nós daremos continuidade, né, na nossa série, que nós estamos estudando o livro de Filipenses, cara na palavra. Então eu quero orar, quero agradecer com você. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome, meu Deus. E eu oro, Deus, eu peço nessa noite, né, que tu coloque um desejo ardente, né, que o nosso coração queime verdadeiramente, ó Deus, pela eternidade, pelas coisas futuras, ó Deus. Que nós nos incomoda, ó Deus, com os prazeres que nós temos por essas coisas aqui da terra, Deus. Que nós venhamos mesmo anseiar, né, de maneira ardente, né, o nosso coração, aquilo que tu tem para nos revelar na eternidade, ó Deus. E no nome de Jesus, que nós anseiemos, ó Deus, por esse grande dia, Deus, que será o dia que nós estaremos em Tua presença de modo pleno, de modo total, Deus, no qual nós veremos a Ti exatamente da maneira como Tu és, ó Deus. E que Tu nos resgate, ó Deus, resgate o nosso coração para a Tua presença, Deus. Que Tu coloque um desejo, ó Deus, pela oração, um desejo por se relacionar contigo, Deus, um desejo de estudar a Tua palavra, de estudar a Santa Escritura, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, que haja mesmo um desejo, Deus, e nós conseguimos perceber isso, Deus, quando nós temos vontade de orar, quando nós temos essa vontade de estudar as Escrituras. Isso não vem de nós mesmos, Deus, isso é a obra do Teu Filho em nós, isso é a obra do Espírito Santo em nós, isso é a obra do Espírito Santo em nós, mesmo nos levando para Ti, nos levando para ter um desenvolvimento de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, para que nós sejamos, ó Deus, moldados segundo o Seu caráter, Deus. Muito obrigado por esse dia de hoje. Abençoa todos os irmãos que viram, abençoa todos aqueles irmãos que hão de vir. Então, meus irmãos, amém. Você está convidado para o nosso culto. Se inscreva, tem um link lá no nosso Instagram. Você entra lá, é o link da Nova Aliança Church. Você entra lá, clica no link, se inscreve, ou aí você escolhe lá um horário, ou domingo de manhã ou domingo à noite. Se vier domingo de manhã, irmão, descansa, fica em casa, não se inscreva nos dois não, que é para dar oportunidade para os demais irmãos glorificarem a Deus também. Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.